Oi gente, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Irene Correia. Se você é nova aqui, seja bem-vindo. E hoje eu quero falar sobre rejeição, que é um tópico que eu acho que muitas pessoas, todos de nós, né, passamos por rejeição em algum lugar da vida. E eu quero dividir com vocês uma história bem recente. Então foi semana passada, né, até esse final de semana aqui de agora, aonde eu experienciei rejeição. E sempre que eu passo por algo difícil na vida, eu gosto de ver como que esse obstáculo, como que esse desafio pode me fazer uma pessoa melhor, o que eu posso aprender do desafio. Então, eu pensei bastante como é que eu posso fazer isso que aconteceu comigo, que não foi bom, como que eu posso transformar em uma coisa boa. E eu decidi que a melhor forma de transformar isso em uma coisa boa seria dividir com vocês a minha experiência e conseguir ajudar alguém que também possa estar passando por isso. Então vamos lá. Eu fui para uma viagem para o México semana passada. Foram 5 dias e eu fui sozinha, minha primeira viagem sozinha. E eu ia fazer uma corrida no domingo. Era uma triatlon, onde que você nada, anda de bicicleta e corre. Era uma meia Ironman. Então demoram horas para fazer esse desafio, podem ser tipo mais 5 horas ou mais. E eu estava bastante animada para isso e também bastante animada para ver como é que seria a minha viagem sozinha, porque quando você vai com amigos é bem confortável, né? Que você tem um grupo de pessoas planejando coisas com você, tudo é mais legal. E agora quando você vai sozinha, você meio que tem que planejar, você tem que desafiar, né? Eu não falo a língua. E quando eu cheguei no hotel, era um hotel bem bonito, na frente do mar. Na minha primeira noite, eu fui jantar sozinha. E depois do jantar, eu fui passar a noite na piscina. E eu conheci um casal que foi super legal comigo, uma mulher que também me contou das histórias dela. E ela me contou que ela viajou pelo mundo inteiro, também sozinha, conheceu o marido dela quando ela tinha 32 anos e agora ela tem 40 e pouco, né? E tá vivendo uma ótima vida. Então me senti muito feliz, falei, pô, minha primeira noite foi um sucesso. Aí meu segundo dia no México eu acordei, né? E fui nadar. E depois de nadar no mar, tinha uma jacuzzi lá na frente do mar. E eu fui sentar na jacuzzi e um grupo de meninos que também estavam fazendo a competição de triatlon no domingo, estavam sentados lá. Então eu fiquei amiga deles bem rápido, sabe? Eles foram super legais, eles não falavam português, mas eles falavam inglês. Então eu consegui me comunicar com eles em inglês, também entendia o espanhol deles. E eles foram super, super gentis comigo. A gente tinha, naquele dia, era na sexta, a gente tinha que ir lá e check-in pra corrida, né? Aí eles estavam com o carro, então eles ofereceram me levar, mas eu disse que ia correr pra lá, porque eu queria fazer uma corrida, ver onde que era o Convention Center. E um deles falaram que ele ia correr comigo. Então, ele correu comigo lá pra Convention Center, a gente passou o dia inteiro juntos, foi super legal, ele era bem legal mesmo, né? A gente tomou café e depois a gente voltou pro hotel. E ele pagou o táxi, porque eu tava sem dinheiro. E meu plano era só correr de volta pro hotel, né? Aí, depois disso, eu tava subindo, eu fui comer, que eu tava morrendo de fome, ele foi tomar banho. E depois que eu comi, eu voltei pro meu hotel e no elevador conheci uma menina que também tava viajando sozinha, também para a competição. E eu conheci ela e ela pegou meu número e disse, conheci um grupo de meninos, que foram o mesmo grupo que eu conheci, e eles me convidaram para andar de bicicleta com eles amanhã. Que eles vão andar de bicicleta e nadar, você deveria vir com a gente, me dá seu número que eu te passo as informações. Então, o menino que tinha passado o dia comigo também tinha me falado disso, e eu ia perguntar para ele, mas como ela ia me passar as informações, então eu não falei com ele. Eu deixei ela me passar a informação do horário que a gente ia se encontrar, né? E depois eu ia encontrar com eles lá mesmo, né? Aí, no dia seguinte, quando a gente ia andar de bicicleta e tudo, eu desci pro hotel, né, pro lobby onde a gente ia se encontrar às 7 da manhã, com a minha bicicleta, com a minha mochila, com tudo. Mas todo mundo já estava dentro do táxi e o táxi já estava saindo. Então eu fui lá e chamei o nome dela, falei assim, a gente não vai levar nossas bicicletas agora? Aí ela disse, então, a sua bicicleta não cabe.
Então eu te mandei a mensagem com as suas opções. Você pode ou pegar um táxi, né, e encontrar com a gente lá, ou você pode andar de bicicleta até onde a gente está indo, que era uns 35 minutos de distância. Ou seja, se eu fosse andar de bicicleta até o lugar, até a hora que eu chegasse lá, eles estavam indo de táxi, né, eles já teriam terminado de nadar, eles já estariam andando de bicicleta, eu já estaria cansada, então não fez sentido nenhum. E eles meio que me largaram lá, né, no lobby, e todo mundo foi. Aí eu me senti mal, né? Me senti meio que largada, que eu tinha descido no horário que a gente falou que ia se encontrar e ninguém ficou me esperando, né? E todo mundo foi embora com ela e tal. E eu falei, não, tudo bem, minha bicicleta não cabia, não foi pessoal. Mas eu mandei mensagem pra ela depois, falando assim, eu encontro com vocês mais tarde, eu vou fazer minha própria coisa por aqui, porque eu ainda tenho que tomar café da manhã e levar as coisas por aqui, mas mais tarde a gente se encontra. Aí mais tarde, quando ela voltou, ela falou assim, desculpa por hoje e tal. Eu falei, não, sem problemas. Mas ela falou assim, mas a gente vai jantar hoje à noite, vem jantar com a gente, eu te mandar a informação. Aí eu falei, tá, tudo bem, ótimo. E ela nunca me mandou as informações. Então, de novo, eles foram jantar, né? Eu não peguei informação nenhuma e eu fui jantar sozinha. Então, eu me senti, de novo, rejeitada por esse grupo de amigos que eu tava super feliz de ter encontrado no meu primeiro dia lá. Aí, depois disso, né? A gente tava todo mundo no mesmo hotel. Eu via eles, né, de lá pra cá, no elevador, no restaurante e tal, e tava sempre eles em um grupo de amigos, todo mundo comendo juntos com ela, todo mundo, tipo, rindo, e eu sozinha em uma mesa, almoçando sozinha, ou jantando sozinha. Aí eles passavam por mim, eram super legais, me davam um tchau, mas meio que pararam de me convidar pra tudo. Então, me senti bastante rejeitada. E liguei pra minha irmã, a gente conversou onde é que tá o aprendizado daqui. E a gente pensou de todas as formas que eu também já fui inclusa, né? Como eu tô tentando um trabalho novo, me mudar de manufacturing para sales, e eu consegui o trabalho, 22 pessoas aplicaram. Então, como eu fui aprovada, e todos os meus amigos que cuidam tanto de mim. E eu acabei de conhecer eles, então eu não entendia por que era tão difícil, porque eu estava me sentindo tão triste com aquela rejeição, se eles não significavam tanto, sabe? Eu tinha acabado de conhecer eles, eles não afetam a minha vida, eu estava lá só por alguns dias, depois eu voltar para os Estados Unidos, eles iam ficar por lá, não vão afetar a minha vida, né? Então por que aquela experiência estava sendo tão dolorosa? E o que eu percebi é que sempre que a gente é rejeitado, não é só aquela rejeição que estava acontecendo no momento, mas são todas as outras rejeições que machucou a gente, né? Do passado que volta, que a gente lembra de como que é ruim, não se aceito, e a gente pensa que tem algo de errado com a gente, porque que eles não querem ser meus amigos, se eu quero ser amigo deles, né? O que tem de errado comigo? Ainda mais quando no início eles eram super legais, depois do nada eles continuaram sendo legais, mas não queriam eu por perto. E não sei porquê, né? Nunca vou saber. E eu acho que não importa. Agora que eu tô falando sobre isso, né, com vocês, na verdade, algumas pessoas vão gostar muito da gente sem razão nenhuma, vão ajudar a gente muito, como quando eu tava buscando um trabalho novo que eu acabei de conseguir, eu tô super feliz. Tantas pessoas nos times que eu tava conectando, né, para conversar sobre emprego, perguntando dicas de como que eu poderia conseguir, como é que eu poderia melhorar, né, na aplicação, como é que eu poderia destacar. E tantas pessoas estavam torcendo por mim, me ajudando, falando para o chefe, né, que ele deveria me contratar. E eles não me deviam nada, mas eles gostaram muito de mim. E da mesma forma vão ter pessoas que por alguma razão ou por razão nenhuma também não vão com você. E não tem nada de errado com isso, sabe? E o que realmente importa, como eu já falei em outros vídeos, é o que a gente pensa sobre a gente quando a gente está sozinho. Então, sendo rejeitado naquela viagem, abriu portas para eu passar tempo comigo mesmo, eu refletir, né?
e ver como é que eu posso melhorar. E muitas coisas boas aconteceram. Eu estava sentando no restaurante sozinha, almoçando, café da manhã, janta, almoço, né? E as pessoas dos restaurantes vinham, batiam papo comigo, me davam bebidas de graça. Um dos caras que conheci no restaurante, no dia da minha corrida, ele sabia que eu estava lá sozinha, ele veio para a corrida com flores, para me dar flores. E quando eu fiz a corrida, minha corrida não foi bem. A natação foi ótima, a bike foi ótima, mas eu tive muita cãibra na hora da corrida, então não consegui terminar a corrida. Mas tantas pessoas naquela corrida vieram falar comigo, vieram me ajudar, vieram falar que eu conseguia, sabe? Foi tanto suporte que eu tive de pessoas desconhecidas torcendo por mim e eu pude apreciar isso, né? Que na vida a gente sente. E quando a gente sente essas dores da vida que todos os seres humanos vão sentir, isso faz a gente mais humano, né? E faz a gente perceber, quando a gente vê uma pessoa que está sendo isolada, como é que a gente pode trazer felicidade para a vida daquela pessoa, como é que a gente pode incluir os outros. E a única forma que a gente fica mais delicada a isso é quando a gente passa por algo, né? Então isso que eu quero buscar dessa experiência, que eu não sou rejeitada toda hora, mas eu vejo pessoas que são bem mais rejeitadas que eu. E quando eu vejo isso, eu posso fazer a diferença na vida daquela pessoa, eu posso incluir aquela pessoa, eu posso trazer ela, sabe? Trazer ela para cima. Porque quando eu voltei, né, voltei pro meu time, voltei pro trabalho, tava acontecendo um caos no trabalho quando eu voltei. E só sentando lá no control room com os meus colegas de trabalho, me senti tão incluída. Quando a gente ria, conversava, e aquele contraste da experiência que eu tinha acabado de ter no México e a experiência que eu estava tendo lá trouxe muito valor. Então, quero dizer aqui que se você já foi rejeitado, se você está se sentindo rejeitado, isso é uma coisa universal, todo mundo se sente assim. E às vezes pode parecer bobo, a gente fala, por que a gente está se sentindo tão mal, não deveria me sentir mal, tem alguma coisa de errado comigo. E não tem nada de errado com você, às vezes é só preferência. Se tiver como saber por que a pessoa te rejeitou, você pode perguntar para a pessoa, e às vezes ela vai dividir, às vezes ela não vai dividir. E você pode escutar e decidir, será que isso é algo que eu quero mudar? Ou se é algo que eu aprecio em mim mesmo, né? E isso nos faz mais resiliente. E nesse meu novo emprego que eu vou começar agora, em vendas, eu vou ser rejeitada muito, 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 muito. Então talvez essa experiência está me preparando, né, pro que vem aqui pra frente, vai ser um desafio. Mas eu tenho certeza que eu vou crescer muito com isso. Então eu queria dividir essa história com vocês, eu achava que ia ficar bem mais emocional, mas sei lá, falando isso, contando essa história out loud, eu vejo que tudo o que aconteceu foi mais mental, sabe? Nada, um grupo de amigos que decidiram que não queriam ser amigo comigo, e não tem nada de errado com isso, sabe? Eles ainda me trataram bem e a escolha deles. E eu sobrevivi, eu me diverti, não da forma que eu queria, mas eu aprendi muito sobre mim mesma. Então eu espero que esse vídeo te ajude. Se te ajudou de alguma forma, deixa um comentário aqui embaixo. Se está passando por alguma coisa difícil, você não está passando sozinha. E eu vou ficar por aqui. Um beijo bem grande e até mais. Tchau, gente.